A gente começa repercutindo as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em coletiva de imprensa hoje em Nova York. Comigo a editora de Assuntos Internacionais, Beatriz Puente. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Felipe. Coletiva que acabou agora há pouco, há alguns minutos. Estamos ainda recuperando ali as principais falas dessa coletiva de imprensa que fez ali basicamente um balanço da participação do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. E o principal assunto, claro, foi a possível reunião entre Lula e Donald Trump na semana que vem, inclusive colocando ali a possibilidade de Lula retornar ao Brasil e depois voltar aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump. O Lula disse, inclusive, que essas decisões de tarifaço e sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil e também aos ministros brasileiros seria resultado de informações mal passadas, ou seja, o Trump estaria mal informado sobre o Brasil e por isso teria tomado esse tipo de decisão. Por conta disso, ele disse também, o Lula, que ao conversar com o Trump, isso pode mudar, ou seja, ele espera ali uma conversa muito positiva, disse que Estados Unidos e Brasil têm muitos assuntos para conversar, seria uma conversa ali infinita, porque são muitos pontos que Brasil e Estados Unidos trocam ali comercialmente, também em relação à cultura, negócios, e é uma relação também muito antiga. Então, de acordo com Lula, a expectativa é muito positiva sobre esse tarifaço. Ele, inclusive, se disponibilizou para fazer essa conversa presencial, disse que não tem nada a temer, porque não é nada em relação ali a segredo de Estado e que realmente eles podem conversar sobre isso, inclusive sobre outros assuntos como a guerra em Gaza e também a guerra na Ucrânia. Ele chegou a falar que, o Lula chegou a falar que ele é amigo do Vladimir Putin e o Trump também é amigo do Putin e que isso poderia ali ser um cenário favorável para negociar um cessar-fogo lá na Ucrânia. Ou seja, Felipe falou de tudo um pouco e muito otimista, de acordo com Lula, um saldo muito positivo para o Brasil nessa participação na Assembleia Geral da ONU. Fica comigo, porque a partir de agora conosco o professor Paulo Velasco. Professor, boa noite. Muito boa noite, é um prazer sempre conversar com vocês. Professor, Donald Trump está mal informado, eu quero explicar o que acontece no Brasil. Foi uma das frases do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na coletiva em Nova York. O jeito Trump de negociar, o jeito Lula de negociar pode dar o quê na semana que vem nesse encontro dos dois, que é onde a pauta até aqui realmente era uma pauta polêmica, né? E desde ontem é um movimento, me parece, de distensão. O que a gente pode prever? Bom, esse aceno do Trump é importante, né? Reconhecemos que os Estados Unidos é um ator fundamental para o Brasil, né? Um parceiro super tradicional, mais de 200 anos de relação, né, que foram completados no ano passado, e vivíamos um momento de baixa, né? Esses últimos meses foram complicados, o Brasil como alvo, né, das maiores tarifas aplicadas por Washington no mundo, né, ao lado das tarifas aplicadas contra a Índia também. Então foi importante, de fato, os dois se esbarrarem ali, né, no corredor na Assembleia Geral, né, para que pudesse haver, né, essa química, né, a que se referiu ontem o Donald Trump, né, e a partir dali a possibilidade de um encontro, né, que ainda não se sabe se será virtual ou presencial, né, e também não se tem certeza se será de fato na semana que vem, né. O próprio Lula mostrou também uma certa cautela e prudência na fala dele agora na entrevista coletiva, né, justamente não querendo, né, correr com as coisas, né, o tipo de encontro que não pode ser preparado às pressas, né, tem que se pensar exatamente os temas que podem ser negociados, né, então eventualmente, né, pode haver alguma discussão sobre terras raras, né. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, né, de terras raras, né, produtos importantes, né, para as indústrias de tecnologia, né, de transição energética, né, maior reserva logo depois da China, né, e ainda não foram exploradas, então, né, pode haver algum tipo de discussão sobre o tema, né. Temos, né, algumas questões que interessam ao Washington, né, por exemplo, a possibilidade de instalação de data centers no Brasil, né, temos aí a MP que trata do tema, que foi enviada, né, no ano passado pelo governo para o Congresso Nacional. Mas há muitos pontos de desencontro, né? Acho que essa ideia de que o Trump está mal informado, né, pelo sentido de que, claro, o Brasil não tem muito o que oferecer em termos comerciais. O Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos, né, há 15 anos, há mais de 15 anos, né, um déficit acumulado, né, o próprio Lula comentou isso, de mais de 400 bilhões de dólares, né, ao longo dos últimos 15 anos. Né, então, é difícil a gente pensar, de fato, né, o que o Brasil pode oferecer em termos comerciais, né, algo que a União Europeia pode oferecer, né, o Japão ofereceu, porque são países que têm, né, grande superávit com Washington, não é o caso do Brasil. Né, mas vamos aguardar, tomara que o encontro se realize, né, porque de fato interessa ao Brasil, né, atenuar aí essa crise, não nos interessa, né, termos uma relação conturbada, né, com a maior economia mundial.
Professor, eu queria te perguntar sobre esse saldo positivo do Brasil que o Lula apontou. A gente tem ali uma previsão de uma reunião com o Donald Trump. Hoje também o Lula se encontrou com o Zelensky também, que ele tinha ali um certo atrito em relação ao posicionamento do Brasil sobre a guerra na Ucrânia. Aparentemente isso foi apaziguado hoje. Mas no discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU, ele também citou ali a Venezuela, citou Cuba, falando muito dessa opressão americana a esses dois países. Qual é o saldo ali, incluindo agora esses pontos sensíveis, muito sensíveis para os Estados Unidos e considerando essa reunião com o Trump na semana que vem? Beatriz, na verdade, se a gente compara os dois discursos, né, feitos ontem por Lula e Trump, são discursos quase que opostos, né? O Lula louvando o multilateralismo, né, defendendo as organizações internacionais, chamando atenção de maneira clara para a questão climática, até porque o país, né, o Brasil vai sediar a COP30, né, daqui a cerca de 50 dias, né, o Brasil criticando justamente esse assédio militar norte-americano, né, contra a Venezuela, o Brasil afirmando a defesa da soberania, da democracia, né, são pontos incômodos para o Trump. Né? O Trump, né, que discursou logo depois, né, teve uma retórica oposta a isso tudo, inclusive vários momentos no discurso, longo discurso de Trump, ontem revelou um desprezo pela ONU, críticas duríssimas à Organização das Nações Unidas. Então, se a gente compara os discursos, né, claro, é difícil a gente encontrar ali, né, pontos de convergência, né, que possam ser explorados, por exemplo, né, numa eventual conversa de ambos os líderes na semana que vem, né, ou um pouco mais para frente, né, quando esse encontro acontecer. Mas a diplomacia brasileira, Beatriz, é muito pragmática, né, ou seja, o Brasil certamente saberá aproveitar essa oportunidade de diálogo, né, saberá, né, e vai tentar esses dias agora, né, garimpar o que pode ser colocado à mesa, o que pode agradar o Trump. O que interessa ao Trump é vender alguma vitória para o público interno, né? Isso é muito claro, né? Ele quer vender ali, de fato, que um eventual recuo nas tarifas contra o Brasil decorreu, né, de alguma oferta feita pelo Brasil. Né? O Trump é um negociador, né, um empresário, né, um businessman, né, sempre se pautou muito por uma lógica de barganha, de oferta. A depender do que o Brasil possa oferecer, ainda não está muito claro o que pode ser, né, pode haver, de fato, um resultado positivo. Né? O Lula demonstrou um certo otimismo, né, até porque o Lula gosta muito, Beatriz, de atuar na ONU, né, um palco, uma vitrine, né, onde o Brasil se move muito bem. O Brasil falou, né, o Lula comentou hoje, já tinha falado ontem, né, das questões relativas, por exemplo, ao combate à pobreza, construção de uma ordem internacional menos desigual, menos assimétrica, enfim, pontos que o Brasil sempre reitera nos foros internacionais. Eu digo que o Brasil anda de maneira sempre muito confortável nesses espaços. Professor, mas o que o Lula pode oferecer? Um dos pontos que sempre se coloca é a questão Bolsonaro e réus do 8 de janeiro. Isso Lula não tem como interferir. O que poderia, economicamente, onde o Brasil já não é o favorecido, não é o Brasil que pode dizer, olha, vou pegar aqui, baixar tarifas para você, não é por aí também. O que o Brasil pode colocar na mesa? E uma outra questão, me permita emendar aqui, que é o seguinte, na sua primeira resposta, o senhor lembrou uma situação que é necessária sempre a preparação para um encontro desse, até mesmo um telefonema desse. Liga o ministro de Estado das Relações Exteriores, atende o chefe do Departamento de Estado. Liga o embaixador, atende o embaixador. Liga o ministro-chefe das Relações Exteriores, atende o secretário de Estado norte-americano. Olha, vamos colocar os presidentes para falar? Então tá, quais são os assuntos? Os assuntos são esses. O que vai dizer o teu presidente? O meu presidente vai dizer isso. E o teu presidente vai responder... Há toda uma combinação. Quando eles vão para o encontro, eles vão muito mais para a foto. O Trump bagunça isso de vez em quando, né? A gente viu o que ele fez com a África do Sul, a gente viu o que já fez com Zelensky, já viu o que ele fez com o Macron. Ele, de vez em quando, bagunça isso. Mas tem toda uma preparação. E dessa vez, me parece que foi muito no entusiasmo da coisa. Eles sabiam que um ia passar pelo outro no corredor e vamos lá, então é semana que vem. Como é que pode ser isso, um encontro sem preparação? Porque o senhor pontuou isso lá na sua primeira resposta e realmente é um alerta que acende, né? Sem dúvida. Na verdade, um encontro desse não pode ser feito no improviso, ou muito menos, Pedro, em um momento em que as relações vivem, de fato, uma realidade conflituosa, marcada por divergências e por desencontros. Né? A diplomacia brasileira, ela historicamente se caracteriza por ser uma diplomacia pragmática e marcada pela prudência, pela cautela. Né? O Brasil não costuma agir de maneira assodada, precipitada no âmbito internacional, né? Nem nas relações, né, com outros parceiros. Então, né, talvez a reunião não possa ser semana que vem, exatamente porque é preciso, de fato, né, identificar, né, pontos que
podem ser negociados, barganhados. Né? O Lula disse, né, agora na coletiva, né, que pode, de fato, se colocar qualquer coisa na mesa, né, que ele, a priori, não descarta nada, a não ser, né, questões relativas à soberania brasileira. Então, o que se sabe que o Brasil não vai poder negociar, né, é, evidentemente, a sentença proferida pelo STF, né, contra o Bolsonaro e os outros envolvidos ali do núcleo, né, definitivo ali da trama golpista. Isso o Brasil não vai poder oferecer. Né? Então, né, qualquer coisa que atente contra a nossa soberania está fora de qualquer negociação. E o Brasil, aliás, ontem no discurso, Lula, né, afirmou mais uma vez, né, a lógica da importância da soberania, né, no mundo contemporâneo. Mas há alguns pontos, né, que podem entrar em pauta. Né? Repito, a questão das terras raras é um tema sedutor para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos vêm negociando com a Ucrânia em cima desse tema. O Brasil, repito, tem a segunda maior reserva mundial de terras raras, né? Um produto fundamental, né, para as indústrias tecnológicas. Né? Usamos no celular, por exemplo, né, para as indústrias de tecnologia verde, né? Pensando, né, justamente, né, em uma economia menos poluente. O Brasil pode oferecer alguma coisa nesse sentido. Né? Foi enviado pelo governo na semana passada uma medida provisória, né, relativa, o REDATA, né, relativa, né, a data centers, né, ao interesse americano, né, na construção de data centers no Brasil, né, para armazenar dados, e o Brasil tem a possibilidade de fazê-lo, porque temos muito à disposição de energia, né, energia limpa, de hidrelétricas, né, os data centers, como a gente sabe, usam muita energia. O Brasil tem o perfil, né, de ser um país, né, que pode ter isso e vários data centers no território, interessa isso à economia americana. Tivemos também na semana passada o envio de um projeto de lei relativo às Big Techs, né, as grandes empresas, né, de tecnologia, e aí os pontos são desencontrados. Talvez, né, consigamos promover alguma harmonia maior, porque preocupa a Washington, por exemplo, o empenho nesse projeto de lei, né, relativa à defesa de uma maior concorrência, né, evitar práticas, né, monopolistas, né, de big techs, de empresas de tecnologia, forçá-las a atuar de maneira mais transparente, né, por exemplo, com os buscadores, evitar práticas, né, como a venda casada. Então, são pontos que preocupam as grandes empresas do Vale do Silício, né, muito ligadas ao Donald Trump. De repente, o Brasil consegue fazer algum aceno, flexibilizar algum ponto nesse projeto de lei. Isso poderia ser bem acolhido pelos Estados Unidos. Então, há alguma coisa a oferecer, não muita, certamente não no âmbito comercial, como você colocou, Pedro. O Brasil tem déficit comercial há mais de 15 anos com os Estados Unidos, né, mas há alguns pontos que podem ser pensados, e certamente o trabalho do Itamaraty, até que esse encontro aconteça, né, sabe-se lá, será na semana que vem, ou um pouco mais à frente, identificar esses pontos para chegarmos preparados na negociação. Né, o Brasil não pode permitir que o Lula chegue vendido no encontro com o Donald Trump, seja ele presencial ou virtual. Professor, o senhor tem compromisso, a gente quer agradecer muito ao senhor essa disposição de conversar conosco esse período. Uma excelente noite para o senhor, até a próxima. Obrigada. O prazer foi todo meu, Pedro, Beatriz, até a próxima, boa noite para todos. Bom, a gente segue com a pauta internacional, né? A gente tem aqui, claro,